versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. E Tu nos trouxeste até este lugar. Muitos irmãos aqui vieram de longe, alguns de muito longe. E, Senhor, para ouvir as Tuas palavras. Não para ouvir palavras de homens, ideias, filosofias, teologias humanas, mas para ouvir o Teu falar. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. E por causa do precioso sangue do nosso Senhor Jesus, que nos justifica na Tua presença, por causa da presença do Teu Espírito em nossos corações, nós cremos que Tu podes falar conosco hoje. Amém. E nós pedimos, fala, Senhor. Queremos Te ouvir. Queremos apresentar diante de Ti um coração receptivo, um coração aberto, Senhor. Não um coração angustiado, um coração distraído, cansado, desfocado, mas, Senhor, queremos apresentar, Senhor, os nossos corações abertos, receptivos à Tua palavra. Vem fazer a Tua obra nas nossas vidas por meio da Tua palavra nesta manhã. E para isso unge os lábios de quem fala, unge os ouvidos e os corações de quem recebe. Senhor, para que a glória seja Tua. Importa que Tu sejas glorificado, Senhor. Que o Teu propósito vá adiante, que os negócios do Pai sejam avançados, para que Tu possas vir nos buscar, Senhor. Entregamos esses momentos nas Tuas mãos. Agradecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos a falar sobre o nosso tema, que é a consciência da vida eterna. E esse tema tem a ver com estarmos plenamente conscientes daquilo que nós recebemos quando nascemos de novo. Porque parece muito claro que muitos cristãos não despertaram para a plenitude da consciência daquilo que eles receberam quando nasceram de novo. Muitos tomam isso apenas como uma bênção. Muitos tomam isso apenas como um benefício. O perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. O ser livrado do juízo eterno. O ter posse de uma vida que não mais termina. E por causa disso, não temer mais a morte. Isso é muito maravilhoso. Mas, meus irmãos, mesmo que isso seja maravilhoso e que devamos louvar o Senhor por esses benefícios, isso está longe de ser tudo. Nós recebemos uma vida eterna, uma vida pessoal. Uma pessoa veio habitar em nós. Uma pessoa com uma personalidade distinta e própria. Ela habita em nós. E é preciso que nós aprendamos na nossa vida cristã a nos relacionarmos com essa pessoa que está em nós. Interagirmos com essa pessoa, escutarmos essa pessoa, darmos lugar a essa pessoa nas nossas vidas. Isso é a vida eterna. A vida eterna não é futura. Não é algo que vai começar naquele dia em que nós chegarmos lá na presença do Senhor. Maravilhoso dia será esse, sim. Glorioso. Paulo disse que ele esteve lá e viu coisas inefáveis, que ele nem começou a descrever. Né? É maravilhoso, irmãos, mas existe uma parte maravilhosa dessa vida para ser vivida aqui, agora, já, hoje. A vida eterna já começou. Ela não vai começar, ela já começou. Então,
é muito importante nós termos essa consciência. Esse versículo de 1 Timóteo que nós lemos primeiro, Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, seu cooperador, e ele diz algo muito interessante aqui para Timóteo, né? Ele manda Timóteo tomar posse da vida eterna. Nós sabemos que, certamente, Paulo não está aqui pregando para que Timóteo se converta, né? Ele não está dizendo para Timóteo receber a vida eterna. Sabemos que Timóteo já havia tido essa experiência de novo nascimento há muitos anos. Mas Paulo, passados todos esses anos, no momento em que Timóteo é um cooperador seu, em que ele deixa Timóteo em congregações locais, para que Timóteo ponha em ordem as coisas, para que Timóteo pregue a palavra. Nesse momento, Paulo insiste, toma posse da vida eterna. O que é isso? Significa, irmãos, que mesmo quando nós já nascemos de novo, quando nós já temos o Senhor vivendo em nós, ainda devemos ter essa atitude de nos apossarmos de tudo aquilo que nos foi dado. Tomar posse desse tesouro, das potencialidades, da riqueza que está nessa posse, no fato de que Ele habita em nós. Então, tomar posse, essa é a atitude do cristão na caminhada. Tomar posse, cada vez mais, né? E existe uma contrapartida, à medida que a gente toma posse, essa vida também toma posse de nós, né? Isso é algo maravilhoso. Então isso é a questão da consciência da vida eterna, termos consciência dessa vida que habita em nós. Hebreus 4:12 nos traz essa questão do dividir alma e espírito. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Isso é uma coisa curiosa, né? O que seria isso, né? A gente deve se perguntar por quê alma e espírito devem ser divididos. Nós já temos visto, né, o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 nos fala que o homem, como criado por Deus, ele tem 3 partes, né? Uma material, que é o seu corpo, né? E 2 imateriais, que é a sua alma, sua personalidade e o seu espírito, né? Aqui, Hebreus 4:12 é outro texto da palavra de Deus que fala do homem tripartido, porque aqui fala das 2 partes imateriais do homem, alma e espírito. E aqui o autor está nos dizendo que alma e espírito precisam ser divididos. E é preciso entender o que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso, né? Então, por causa disso, nós precisamos retomar um pouquinho daquilo, né? O José Gustavo já nos falou um pouco disso ontem, né? Na introdução, e ontem, né, a questão de as 3 partes que compõem o homem, né? Então nós vamos retomar um pouquinho disso para entender o que significa essa divisão de alma e espírito, né? O corpo nós sabemos que é a parte exterior do nosso ser. Ninguém tem problema em definir o que é o corpo, né? Está aqui, né? Agora, o que é alma? Né? O que é o espírito? Né? O espírito é a parte mais íntima, mais interior do nosso ser, né? Ela foi criada para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. É uma faculdade única, aonde o Espírito Santo vem habitar no novo nascimento. O Espírito Santo reside e ele traz a vida de Cristo para essa residência permanente no nosso espírito humano. Então, o espírito do homem é este lugar mais íntimo. Como se fosse, assim, o espírito do homem fosse um círculo, né? E ao redor desse círculo tem outro círculo maior, que é a alma, né? A alma é aquela parte
aonde está a nossa personalidade, a nossa individualidade, né? E a alma, ela compreende as nossas capacidades mentais, de raciocínio, de pensamento, de julgamento, de análise, de dedução, né? A nossa mente é maravilhosa e ela faz parte da nossa alma. Mas a nossa alma não é só mentalidade, a nossa alma também é sensação, emoção, né? E essas emoções ou sentimentos são outro departamento da nossa alma. A mente, ela é mais assim, analítica, dedutiva, mas o sentimento não, o sentimento ele é imediato. Né? O sentimento é uma reação imediata, ou seja, eu reajo diante de situações, né, de forma imediata. Se eu vejo uma pessoa sorrindo, a minha tendência é me identificar com aquele sorriso, mas se eu vejo um semblante preocupado, se eu vejo uma pessoa chorando, aquilo cria imediatamente uma reação, né? E então a emoção é um outro departamento da alma, diferente da mente. E por fim, o terceiro departamento da nossa alma é a vontade. Né? Nós temos uma vontade, uma capacidade de empreender, né? Uma capacidade de tomar ação diante das coisas, ou de não tomar ação, ou de nos omitirmos, nos retirarmos, não agirmos, né? Isso se chama vontade, né? É a capacidade resolutiva. Então, tudo isso está na alma, né? Quando a gente fala do espírito do homem, é importante nós diferenciarmos o espírito do homem do Espírito Santo de Deus, né? O espírito do homem é um órgão que todos nós temos. Todos nós que fomos criados por Deus, fomos criados com um espírito, né? Se nós pudéssemos assim dizer de uma forma mais simples, em geral, quando a Bíblia fala espírito em letra maiúscula, se refere a isso, né? Ou quando fala de, por exemplo, espírito maligno, né? Então, espírito no singular, em geral, se refere ao nosso espírito. Mas o espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, né? Romanos 8,16 deixa bem clara essa diferença, né? O próprio Espírito de Deus, né, testifica com o nosso espírito, espírito humano, que somos filhos de Deus. Tá? Então, fica bem claro, né? Quando o texto também que o José Gustavo já citou, de Gênesis 2,7, quando o homem foi formado, o Senhor primeiro fez o corpo, né? O Senhor moldou, né, de argila, um corpo. Se nós gostamos das esculturas, por exemplo, do Michelangelo, né, do Davi, do Michelangelo, daquelas esculturas maravilhosas, né, eu imagino qual não seria este primeiro homem criado por Deus, né? A própria Deus esculpiu ele, né? Deus fez esse... Parou aqui? O som está funcionando? Tá? Aqui não. Eu acho que as caixas... tá, agora voltou. Então, quando o Senhor formou este homem da argila, né? O corpo foi formado, o corpo foi a primeira parte. Em seguida, o Senhor soprou nas narinas dessa escultura que ele tinha feito. Esse sopro de Deus é o sopro do Espírito, o sopro que criou o espírito do homem. O sopro de Deus criou dentro deste corpo que Deus havia criado, um espírito. E a junção desse espírito e dessa forma corpórea gerou a alma. Aí então, Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós temos as três partes do homem quando foram formadas. Então a alma sempre teve esse papel de ser um gerente, um intermediário entre o espírito mais interior e o corpo mais exterior. Hoje em dia existem alguns, tanto na psicologia como na teologia mesmo, que dizem que o homem só tem duas partes.
a material e a espiritual. Mas é muito difícil reconciliar com esses textos que nós lemos agora, em 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12. Né? Ali claramente diz que a parte imaterial do homem tem duas diferentes seções. Né? Não é a mesma coisa. E é por isso que Hebreus fala da necessidade dessa divisão. Porque, de alguma forma, essas duas partes, a parte material do nosso ser, ela está amalgamada, ela está misturada. E por causa disso, o espírito não consegue ser percebido. Então, já tendo falado que o corpo é o órgão externo, né? O corpo tem os sentidos, né? Os 5 sentidos que nosso irmão Lawrence já falou que são mais, né? Então, tem vários sentidos corpóreos, né? Os tradicionais são aqueles, né? A visão, a audição, né? Tato, olfato e paladar, né? Então, essas são coisas sensitivas que nós podemos nos apropriar, né, do mundo externo que está ao nosso redor. Tá? A alma, ela tem essas funções que nós já falamos, né? Essas 3 partes. Né? E o espírito? Né? Como é que o espírito se caracteriza? Né? Nós já vamos ver um pouco disso aí. Como é que Deus estabeleceu que o homem deveria funcionar originalmente? Né? É muito claro que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por causa disso, Deus criou o homem com o espírito. Porque Deus é espírito. Né? E não é possível conhecer a Deus, não é possível ter comunhão com Deus sem que nós também tenhamos um espírito. Né? Quando o Senhor fala lá para a mulher samaritana, né, sobre os verdadeiros adoradores, né, ele diz, né, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer, é preciso que haja essa função no homem para que ele tenha comunhão. Então, por isso que Deus criou o homem com um espírito. Mas até mesmo a alma humana que foi criada, ela expressa essa imagem e semelhança de Deus. Né? Por quê? Porque ao criar a nossa alma, Deus nos fez uma personalidade, uma pessoa. Nós somos capazes de escolhas, de decisões deliberadas. E Deus também. Então, nós fomos criados não só com o espírito para ter comunhão com Deus, mas com essa personalidade própria, autônoma, capaz de decidir, de escolher. Né? Então, o funcionamento original deveria ser assim. No nosso espírito, nós temos comunhão com Deus. E no nosso espírito nós recebemos as impressões de Deus. Essa vida eterna da qual nós estamos falando, ela habita no nosso espírito. E essa vida eterna, ela então, lá dentro, como nós estamos interagindo com ela, como nós estamos aprendendo a escutar essa vida eterna, aprendendo a obedecer, não somente escutar, né, mas obedecer, né, seguir essas direções da vida eterna. Né? Cooperar com essa vida eterna. Não somente isso, mas simpatizar. Porque não adianta dizer assim, eu vou fazer a vontade de Deus. Sabe? Aí fica assim, resignado, porque eu não estou fazendo o que eu quero, mas vou ter que fazer. Isso não tem sentido nenhum, né, irmãos? Progressivamente deve haver um simpatizar, um perceber que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Né? E isso nos leva então a ouvir a direção de Deus no nosso espírito. Daí, do espírito, essa direção, esses comandos são trazidos para a alma. Cabe à alma entender, esmiuçar, ampliar as direções que vêm do espírito. Cabe à alma se identificar emocionalmente com a direção que vem do espírito. Cabe à alma desejar, vontade, fazer as coisas do espírito. Então, a alma é muito importante. Existem ensinos que dizem que nós devemos anular a nossa alma.
Às vezes vamos encontrar livros que chegam a dizer que a nossa alma deve ser destruída. Meus irmãos, isso é terrível. A nossa alma é muito importante. É ela que vai identificar a vontade de Deus. É ela que vai compreender a vontade de Deus na palavra de Deus, no falar do Espírito Santo. É ela que se identificará emocionalmente com a vontade de Deus. A nossa alma é crucial, é fundamental. E é por isso que 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, não despreze o seu corpo. Não descuide do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não precisa passar a vida dentro de uma academia olhando o tamanho dos seus músculos. Não. Isso não é necessário. Mas cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde. Né? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É o instrumento que Deus vai usar. Cuide da sua alma. Cuide das suas emoções. Não empregue as suas emoções naquilo que não tem valor. Não gaste energia emocional naquilo que não é de Deus. Cuide da sua vontade, da sua mente. Encha a sua mente da palavra de Deus. Então, a alma deve ser preservada, íntegra, irrepreensível. E da mesma forma o espírito. Então, isso é muito importante, irmãos. Entendermos como é que o homem deveria funcionar. Tá? Então, primeiro, o homem tem comunhão com Deus, né? No Espírito. Recebe ali instrução, recebe discernimento, sabedoria da parte de Deus. Em seguida, ele vai utilizar as capacidades da sua alma, né? Para entender a vontade de Deus. Para identificar-se com a vontade de Deus. E para agir em cima da vontade de Deus. E por fim, o corpo, a alma, comanda o corpo para que ele venha agir no mundo exterior de acordo com aquilo que veio do Espírito. Então esse é o funcionamento, assim deve o homem funcionar. Né? Tudo se origina no Espírito, pela comunhão com Deus, a alma identifica e compreende a direção espiritual e ela transmite então os seus comandos ao corpo. Tá? Aí nós temos a sequência do funcionamento do homem segundo o propósito de Deus. Voltando a Hebreus 4:12, a questão da divisão da alma e do espírito, nós novamente nos perguntamos, por que isso é importante? Porque aconteceu alguma coisa em relação ao plano original de Deus, se os irmãos sabem bem. Né? Logo depois que Adão foi criado, se vocês leem ali Gênesis 1 e 2, vocês veem que Adão recebeu uma série de comandos de natureza positiva. Né? Ali Deus fala que Adão deveria dominar sobre a criação de Deus, deveria sujeitar toda a terra, né, ao propósito de Deus. É curioso, né, que ele diz, né, crescei, multiplicai, sujeitai a terra. Nisso está a ideia de que o jardim seria expandido. Né? E na verdade o Jardim do Éden era uma porção do planeta Terra. Né? E caberia a Adão e Eva e aos seus descendentes expandir aquele paraíso para que ele enchesse toda a terra. E o homem assim, em cooperação com Deus, concretizaria o propósito de Deus na terra. Né? Então, os seus descendentes, né, tanto quanto Adão, deveriam guardar, cultivar, estender o jardim. Né? Ali no jardim, ele tinha tudo o que era necessário para a sua vida. Não faltava nada. Ele podia comer de tudo para se alimentar. Né? É curioso que nós não vemos no relato do Éden nenhuma descrição de uma casa. Né? A casa de Adão e Eva. Essa casa não existe. Por quê? Porque o meio ambiente era perfeito. A temperatura era perfeita. Não havia necessidade de haver um lugar ao abrigo da intempérie, da variação climática, porque tudo era perfeito. E eles viviam, então, naquele jardim. Somente um mandamento negativo foi dado para Adão e Eva. Uma proibição. Eles tinham liberdade de tudo, só uma coisa foi proibida, que foi justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou
ali no jardim. Alguns estudiosos da palavra sugerem algo interessante. Eu, pelo menos, acho interessante, né? Eu compartilho com os irmãos apenas como sugestão, né? Quem acha que isso não tem fundamento, fique à vontade, né? Isso não é nada essencial. Mas eu fico em dúvida assim, será que Deus colocaria no jardim alguma coisa ruim? Será que Deus colocaria uma armadilha no jardim para pegar o homem? Se nós lermos em Gênesis, no capítulo 1, de 9 a 13, ali fala do terceiro dia da criação. Quando Deus criou as árvores frutíferas. O que Deus disse ao final desse terceiro dia que Ele criou as árvores? Tudo era bom. Viu Deus que tudo era bom. Meus irmãos, eu creio que essa árvore não era má. Eu creio que de alguma forma o conhecimento do bem e do mal deveria ser disponibilizado ao homem. Quando nós lemos lá em Hebreus 5, que o autor de Hebreus nos diz assim, o alimento sólido é para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então ali nós vemos que o Espírito Santo que nos foi dado, ele nos dá essa capacidade de discernir o bem e o mal. Então, o que me parece é que Deus não colocou uma árvore ruim no jardim, mas qual é o problema dessa árvore? Se o homem comesse dessa árvore antes de comer da árvore da vida, isso lhe traria morte. Então, o que Deus estava dizendo? Não coma dessa árvore. Mas se ele comesse da árvore da vida, talvez, isso é apenas uma especulação, que eu acho que o texto pode sugerir, ele poderia então comer daquela árvore. Porque Deus não tem interesse que o homem não conheça o bem e o mal. Mas ele tem que conhecer na ordem certa. Se nós temos conhecimento do bem e do mal, se nós adquirimos essa capacidade antes de termos vida, nós vamos usar essa capacidade para nós mesmos. E isso vai introduzir uma total destruição daquilo que Deus originalmente planejou. Então, por isso que esse teste foi colocado. O homem deveria primeiro comer da árvore da vida. Misteriosamente, Adão e Eva circularam por aquele jardim, passaram por aquelas duas árvores e de alguma forma não comeram da árvore da vida. Ao invés de um caminho de receber vida ao comer dessa árvore, vida dependente de Deus, eles escolheram um caminho de independência. Eles foram seduzidos pelo inimigo que disse: Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. E eles escolheram o caminho da autonomia, o caminho da independência. O que aconteceu como fruto disso? O Senhor disse que eles morreriam, né? O inimigo disse que certamente não morrereis. Eles morreram? Essa é uma pergunta difícil, né? A pergunta tem uma pegada, né? Sim e não, né? Porque quando eles comeram, eles não morreram, né? Eles comeram, pelo contrário, os olhos se abriram, né? Mas na verdade, eles morreram. O homem não foi criado para morrer. Cada vez que a gente vai ao enterro de um irmão crente, né, de um irmão crente, né, de uma pessoa convertida, a gente repete isso porque isso é básico, né? O homem não foi feito para morrer. A morte física não faz parte do programa original de Deus.
Provavelmente, isso outros autores especulam, o propósito de Deus é que o homem fosse, originalmente, que nem Enoque. Que o homem vivesse nessa terra, andasse com Deus, andasse em comunhão com Deus, e andasse tanto com Deus, que um dia Deus olha aquele homem e vê assim, a vida dele, própria amadurecida, naquele olho, e diz assim, vem para cá. A morte não faz parte. Mas Adão, 930 anos depois de sua criação, morreu. A morte entrou no momento em que ele comeu aquela árvore. O que aconteceu quando eles comeram desse fruto da árvore da vida? Ontem comigo aconteceu algo muito interessante. Eu tomei um antibiótico que eu não conhecia, né? E claro, antibióticos a gente não sabe qual é a reação que eles vão ter na gente, né? E esse antibiótico, quase que assim, pouco tempo depois que eu tomei, ele causou uma reação assim, muito séria. Pela graça de Deus, foi assim por algum tempo e logo tudo se normalizou. Mas assim, eu tive uma ilustração clara do que é um efeito muito forte de alguma coisa indevida. Quando eles comeram dessa árvore aqui, imediatamente, algo muito forte ocorreu neles. Os seus olhos se abriram. Eles tinham olhos abertos antes, né? Eles estavam lá pelo jardim, eles andavam com Deus, eles deram nome para os animais, eles estavam fazendo todas as coisas. Mas agora, de alguma forma, os olhos se abriram para um outro universo de coisas. O que foi que aconteceu? Do ponto de vista clínico, espiritual. Tem um termo que eu não gosto de usar, mas que eu acho que é apropriado aqui, empoderar, né? As suas almas foram empoderadas. A alma de Adão e de Eva se expandiu. A alma de Adão e Eva se tornou muito poderosa. As suas capacidades, suas potencialidades foram tremendamente desenvolvidas quase que num momento. Então, o espírito, aquela circunferência mais interna, estava ali. Em volta do espírito, a alma. Só que agora, o que aconteceu? Aquele fruto fez com que essa circunferência externa se tornasse imensa. E aquela circunferência mais íntima murchou, ficou sufocada, ficou impedida. Se antes aquela circunferência interna poderia irradiar as suas influências para a alma, agora não tinha mais jeito. Agora a alma cresceu, a alma se tornou imensa e o espírito ficou sufocado, amordaçado, usurpado lá dentro. Foi isso que aconteceu. A alma foi inchada a ponto de deixar o espírito humano sufocado, incapaz de agir eficazmente no homem. A alma tomou conta do interior do homem e usurpou as funções do espírito do homem. Meus irmãos, e é por isso que existe tanta confusão entre os cristãos hoje em dia. Porque os cristãos recebem a vida eterna no seu espírito, mas, de alguma forma, não há um processo de separação, de divisão da alma e do espírito, pelo qual nós possamos identificar o que é de um e o que é de outro. Então, muitos são os cristãos que seguem vivendo na sua mente natural, nos seus raciocínios naturais, nos seus sentimentos naturais, na sua vontade natural. É uma questão de costume. Nós vivemos tantos anos da nossa vida segundo este homem natural, o velho homem. Nós vivemos assim. Esse velho homem, ele é presidido pela mente, pela emoção e pela vontade natural. Isso é muito natural para nós.
Nós olhamos uma pessoa assim, com quem nós já vem esse cara aí, né? Nós olhamos para uma situação que pode ser ameaçadora para nós. Tá? Nós descobrimos que vamos perder alguma coisa, né? Num determinado curso de ação. Isso é o homem natural. Isso é a forma de funcionar do homem natural. Porque não há essa divisão. O cristão, ele tem vida em si, ele tem a vida eterna, mas ele não vive pela vida eterna. Porque a vida eterna continua sufocada. O Espírito Santo está lá agora, ele tenta fazer os seus esforços. Mas a alma é tão grande que fica difícil, muito difícil. Por isso que é preciso haver essa obra de divisão. Depois de comerem do fruto, Adão e Eva tinham agora autonomia para conhecer, decidir e fazer o que quisessem. Tinham a sua liberdade. Ir para onde quisessem, fazer o que quisessem, julgar como quisessem. Agora eles eram livres. Não eram escravos de ninguém. No entanto, quando eles se decidiram, quando eles se descobriram possuidores dessa capacidade, o que foi que aconteceu? Imediatamente, quando ouviram a voz de Deus, ficaram envergonhados. O que foram fazer? Pegaram folhas. Acharam a folha maior que tinha assim, esta aqui é bem grande. Aí rapidamente eles tiraram as folhas, deram um jeito lá de costurar, fizeram uns aventais. Vergonha. Deus teve que fazer roupas adequadas para cobri-los com pele de animais. Isso fala do sacrifício já, que seria necessário para que eles fossem restaurados. Quando Deus confrontou eles com o pecado, como foi que eles reagiram? Eles se arrependeram? Não. Culparam um ao outro. O homem culpou a mulher. Essa mulher aqui que tu criou, Senhor, foi ela que me deu esse fruto. Quer dizer, ele não confrontou a decisão própria dele, foi ele que decidiu comer. A mulher, confrontada com a sua culpa, disse, foi a serpente. Como a serpente não tinha ninguém para acusar, coitada, passou a rastejar. Então, aqui nós vemos que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, já aqui no jardim, ele demonstra que se tornou uma caricatura, um ser patético, um ser que tenta cobrir a sua nudez com aquelas folhas, que acusa aos outros das coisas que ele mesmo fez de errado. Isso somos nós. Então ali nós já vemos todo o efeito desse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 5, de 1 a 3, tem uma coisa muito interessante, o texto diz assim, Gênesis 5, de 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem. Conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Vocês percebem a diferença? Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão, quando gerou Sete, gerou um filho à sua própria imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, que levou o homem a cair e a ser expulso, se transmitiu a toda a sua descendência. Romanos 5,12 nos diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Então, Adão e Eva transmitiram essa herança natural caída a todos os seus descendentes. Por isso que não existe homem bom. Existem pessoas que fazem coisas boas, sim. Nós temos que reconhecer. Pessoas que são assim bondosas, que fazem filantropia, que são amáveis, que são sensíveis ao sofrimento dos outros, existem. Mas, irmãos, embora isso seja real, por trás disso, todos os homens carregam a natureza caída de Adão. Todos os homens estão apartados de Deus. Todos os homens têm um espírito que está como se fosse morto, anulado, impedido de agir. Todos os homens são assim. Então, não existe homem bom, não existe pessoa boa aos olhos de Deus. E é por isso que todo ser humano precisa nascer de novo. Por isso que o Senhor Jesus disse aquilo para o Nicodemos. Mesmo aquele homem, que era um grande líder dos judeus, um homem letrado, um homem conhecedor das Escrituras, um homem piedoso, se tornou discípulo de Jesus. Mas ele precisava nascer de novo. Por causa desse fato, alma e espírito estão como que fundidos numa coisa só. O fato de que a alma superinchada, empoderada, muito além daquilo que ela deveria estar, sufocar o espírito. Então eles estão como que fundidos. E quando Hebreus 4,12 fala da divisão, ele fala de algo que deve acontecer com cada um de nós. A palavra viva e eficaz, ela deve entrar em nossas vidas, como um cirurgião que separa dois órgãos, né? Como com aquele bisturi, ele vai cortando e ele separa aquilo que de alguma forma estava junto e não deveria estar. Esse é o trabalho da palavra de Deus, viva e eficaz. O cristão precisa, para crescer espiritualmente, ele precisa experimentar essa obra de divisão. Quando Paulo fala no homem natural, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ora, o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. A nossa Bíblia traz homem natural, né? Está certo num sentido porque é o homem segundo a natureza de Adão, né? Mas, na verdade, o termo ali é homem psíquico. O que é o homem psíquico? É o homem da alma. A alma é a psique, né? A palavra alma, no grego, é psique. Então, o homem da alma não pode entender as coisas de Deus. E o cristão que anda na sua própria alma não vai conseguir entender as coisas de Deus. E é por isso que essa obra de divisão precisa ser feita. No homem natural, a alma é o elemento dominante. Por isso que às vezes a gente conhece certas pessoas, né? E a gente já conhece bem essas pessoas, e a gente quase que diz assim, eu já sei o que ele vai dizer. Né? Quem conhece muito bem, né, alguém é um amigo, quase que a gente adivinha, né? Porque é a alma. É uma alma que governa uma maneira de pensar, uma certa característica emocional, né? Ou um aspecto da vontade, a gente já sabe. Então a gente antecipa. Mas o homem espiritual é que nem nós falamos ontem. Muitas vezes ele é imprevisível. Não é que sempre é imprevisível, mas é que às vezes o vento dirige para um lugar que a gente não espera. O princípio governante não é a alma. Então é por isso que tem que haver esta divisão, né? Que fala em Hebreus 4,12, né?
quando nós recebemos a nova vida, o novo nascimento, essa vida que nós recebemos é uma vida muito novinha. É uma vida, é como se fosse um bebê, né? Ela inclusive tem poucos instrumentos para se manifestar. Vocês sabem, né, que é um exemplo que eu uso seguidamente, mas eu acho que se apropria, né? Um bebê, ele não tem muitos meios de dizer coisas, né? Então, quando, principalmente pais novos, né? E eu lembro bem disso. Quando você tem um bebezinho novinho, ele começa a chorar, né? A gente toma algumas providências. Ah, está com fome. Ah, não quer mais ficar deitado na cama. Tira, põe no colo. Daqui a pouco ele continua chorando. E a gente já começa a se preocupar, né? Pô, o que será que houve? Põe o termômetrozinho para ver se tem febre, né? E se a gente não consegue identificar, a gente começa a ficar aflito. Por quê? Porque ele só sabe chorar. Ele não sabe dizer assim, tem uma dor aqui na minha barriga. Não. E nós não sabemos, nós temos que tentar adivinhar. Então, uma vida nova, sempre uma vida assim, que ela é muito, tem poucos meios de expressão. Então, essa vida precisa ser auxiliada para que ela cresça. Quando nós nascemos de novo, então, esse espírito que está em nós, ele é novinho, ele precisa ser encontrar da nossa parte cooperação, para que ele possa ter espaço, para que aos poucos a alma abra espaço, para que estas influências, operações do Espírito Santo vão ganhando corpo. Então, isso, irmãos, é importante para o nosso andar cristão. Reconhecer o que é a vida nova. Nós temos a vida eterna, essa vida está em nós, é a vida de Cristo em nós. E é preciso aprender o choro dessa vida. As pequenas manifestações dessa vida, é preciso atender a essa vida nova. Cuidar dela, nutri-la, pouco a pouco. E ela vai começar a crescer. Mas se isso não acontecer, nós vamos desenvolver um cristianismo deformado. Um cristianismo de alma. Um cristianismo segundo a carne, como Paulo disse aos Coríntios. Irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Isso é 1 Coríntios 3:1. Irmãos, é natural e normal a criança agir como criança quando ela é criança. O bebezinho agir como bebê quando ele é o bebezinho. Agora, se nós chegamos a uma pessoa que já cresceu, que já está aí com alguma idade, e ela continua agindo como criança, nós estamos diante de um problema sério. De uma desordem. E isso é a questão com relação à vida cristã de muitas pessoas. Porque elas não cresceram. Elas não aprenderam a identificar essa vida que está dentro deles. Ainda há muita confusão. Ainda há muita identidade entre o que eu sinto, o que eu penso e aquilo que é do Espírito. Então, nos três planos, no plano da mente, no plano dos sentimentos e no plano da vontade, deve crescer em nós aquela checagem, aquela avaliação. Eu fiz uma avaliação, eu fiz um julgamento com a minha mente. Eu fiz um plano. Será que isso é do Espírito? Será que isso vem do Senhor? Eu tive um sentimento. Será que isso é do Senhor ou é meu? Eu tive uma vontade, um desejo. Será que é do Senhor ou meu? Irmãos, eu não estou aqui dizendo para começarmos a ficar acusados, tentando fazer autoexame. Se nós fizermos autoexame, vai ser a alma olhando para a alma. E aí vai ser o que? A alma religiosa olhando para a alma mundana, sei lá eu. Isso é confusão. Não. Existe uma voz mansa e suave, que é a voz do Espírito Santo. E nós precisamos
Aprender a ouvir essa voz. E se já temos aprendido, temos que crescer em ouvir essa voz. Identificar, é a vida do Senhor em nós. É a vida de Cristo no nosso interior. Esse Cristo está vivo. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer o nosso Senhor nas Escrituras. Conhecer a pessoa dEle. Conhecer as suas palavras, como Ele viveu, como Ele agia com as pessoas, como Ele abordava as pessoas, qual é a sua mente. Nós precisamos conhecer o Senhor, porque conhecendo o Senhor, nós vamos entender como é que essa vida se move lá no nosso interior. Ela não é apenas um fenômeno espiritual, não, é o próprio Cristo, que está dentro de nós e que quer se fazer entender. Muitas vezes nós vemos, estava conversando agora com os irmãos ali, muitas vezes nós vemos assim, em algum livro ou em algum podcast, alguma coisa, irmãos falando sobre outros irmãos, que divergem em algum aspecto doutrinal, e falando em termos muito grosseiros. Parece até um debate político. Irmãos, eu não sei como é com vocês, mas quando a gente vê isso, lá dentro, vem uma convicção, isso não é o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito do nosso Senhor. O nosso Senhor era muito duro com os fariseus, sim, porque os fariseus eram verdadeiros hereges. Eram pessoas que tomavam a letra das Escrituras e deformavam o sentido. O Senhor, Ele foi muito enérgico, mas o Senhor não fazia isso com aqueles que eram genuínos na sua fé. Então, essa vida que está em nós, ela deve gerar essa consciência do Espírito de Cristo. E quando nós não vemos o Espírito de Cristo, meus irmãos, nós não podemos ir adiante, nós não podemos concordar, nós não podemos andar de mãos com isso. Né? Isso é a vida interior. Né? O irmão Austin Sparks, ele uma vez deu um exemplo muito interessante, no qual ele falava que quando nós estávamos andando assim num determinado lugar e sentimos aquele cheiro de podridão, né? Como se fosse assim o cheiro de um esgoto. Naturalmente, nós, né, reagimos àquele tipo de coisa, né? E isso imediatamente nos alerta em relação à doença, a germes, a coisas ruins, né? E nós temos essa reação. Ele falou que assim como isso é um sentimento natural, o nosso sentimento espiritual em relação à presença de Cristo deve funcionar da mesma forma. Se nós vemos o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo, então aquilo quer dizer que o ambiente é saudável. Mas quando não há o perfume de Cristo, quando há o cheiro do homem, das coisas do homem, então nós não podemos participar disso. Eu não me refiro à vida normal, porque nós todos trabalhamos, interagimos, isso é outra coisa. Eu me refiro à questão da igreja, do mundo espiritual. Não podemos entrar por nada onde não percebamos o perfume de Cristo, o Espírito de Cristo. Por isso que a nossa alma e o nosso espírito precisam ser divididos. Meus irmãos, quando nós falamos em divisão de alma e espírito, isso quer dizer a operação da espada. E aí vem a pergunta, eu estou disposto a ser atravessado pela espada da palavra de Deus? Isso não é nenhuma, uma coisa trágica, mas nós, quando entramos nesse caminho da divisão, nós temos que estar preparados para sermos cortados. Como sendo cortados? Eu vou dar 2 exemplos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem muitos quadros que ajudam a gente a compreender o Novo. Né? O primeiro está lá vocês não precisam abrir, porque nem eu vou ler. Vocês devem conhecer bem a história. 1 Samuel 16, de 1 a 13. Vocês lembram que Samuel foi à casa de Jessé? Né? E ele
foi lá porque o Senhor mandou ele ir lá para ungir um rei, o novo rei de Israel. Saul continuava como rei, mas o Senhor mandou que ele fosse à casa de Jessé para ungir o novo rei. Quando Samuel chegou lá, falou com Jessé, veio o primeiro filho, Eliabe. Formoso, de boa aparência, né? Samuel pensou, esse aí é o rei. Esse é o ungido do Senhor. No entanto, o Senhor reprovou ele fortemente. O Senhor disse para ele, o homem olha o exterior, eu olho o coração. Já o rejeitei. Ele falou isso para o interior do Samuel. Não foi uma voz que veio do céu e trovejou, não. Samuel teve aquela conclusão, esse é o ungido do Senhor, e imediatamente lá dentro, no seu espírito, veio aquela correção. Já o rejeitei. O homem olha o exterior, eu olho o coração. Ou seja, para o bom entendedor, Samuel, tu está olhando o exterior só, mas eu não olho o exterior, eu olho o coração. Você percebe a repreensão do espírito? Samuel era um homem sujeito a Deus e ele acatou, né? E tanto que vieram os 7 filhos de Jessé, Eliabe e os outros 6, passaram todos. E agora Samuel estava conectado na fonte certa e pôde dizer, não, nenhum desses. Aí quando veio o último, eu imagino que o Samuel ficou numa posição assim, né? Porque ele veio lá o último, não tinha mais. Aí ele olhou e de novo veio aquele registro interior, também não é esse. Samuel perguntou, tu não tens outro filho? Tinha, mais um. Rejeitado por todos, inclusive pelo pai, cuidando das ovelhas lá fora. E Jessé disse, eu tenho um. O mais novinho, ele está lá fora, lá longe, cuidando das ovelhas. Ele foi chamado. E Samuel percebeu a aprovação do Senhor no seu espírito. E Davi foi ungido rei. Irmãos, isso é a velha aliança. Samuel não era um homem que tinha habitação interior do Espírito Santo. No entanto, o Espírito, ele estava tão próximo na sua comunhão com Deus, que ele foi capaz de ter essa impressão. Será que nós temos? Será que nós estamos dispostos a ser reprovados pelo Senhor nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, nas nossas ações? Não precisa ser coisas teológicas, coisas grandes. Será que nós estamos dispostos a ser reprovados quando nós erguemos a voz para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, indevidamente? Será que estamos dispostos a perceber o Espírito Santo nos reprovando? A perceber o Espírito Santo dizer, pede perdão, te arrepende. Coisas simples do dia a dia. Meus irmãos, os exercícios espirituais que nós somos chamados a ter são esses. Exercícios de simplicidade, de dia a dia, de entender que eu falei demais. Eu pensei mal desse irmão. Às vezes são coisas nossas, um pensamento ruim, que precisamos nos arrepender. Mas às vezes isso já se tornou uma ação. Aí talvez precise dessa confissão diante de outros. Mas o que eu digo são exercícios espirituais. E aqui temos então Samuel nos dando esse exemplo. Outro exemplo do Antigo Testamento, não muito longe desse, 1 Samuel 24, de 1 a 7. Nós não vamos ler também, podem anotar aí, mas para pouparmos o tempo. Vocês sabem que Davi e seus homens estavam escondidos numa caverna, né? Porque Saul estava perseguindo, né, Davi e seus homens, né? Estava lá no fundo daquela caverna e o Saul entra naquela caverna para aliviar o ventre. Os homens de Davi, quando viram aquilo, imediatamente disseram para ele, olha aí, a oportunidade que tu tens, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Que oportunidade. Davi pegou a sua espada, chegou silenciosamente nas proximidades de Saul,
talvez tentado a fazer justiça. Mas de alguma forma, a gente lê no texto que seu coração começou a bater fortemente. A intensidade dos batimentos aumentou. E ele cortou apenas um pedaço da orla e se retirou. Ele entendeu naquele momento que Saul tinha sido ungido rei pelo Senhor. E que se cabia a alguém tirar Saul do reino, era ao Senhor. Ele não podia fazer justiça pelas suas mãos, por melhor que fosse a oportunidade que ele tivesse. Será que o Senhor encontra em nós essa mesma disposição, irmãos? Diante de uma grande oportunidade, ainda assim dizer: Senhor, se tu não fores adiante, eu não vou. Se tu não deixares claro que és tu, eu não vou. Davi tinha um coração tão consagrado, tão próximo do Senhor, que ele foi capaz de entender aquilo que no seu espírito manifestava a voz de Deus. É muito interessante, irmãos, o Espírito não habitava no interior ainda. Isso ainda não havia acontecido, porque o Senhor ainda não havia sido crucificado, ressuscitado. Mas Davi diz, num dos seus salmos, quando ele confessa seu pecado, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Que experiência, meus irmãos. O Espírito não habitava talvez nele, mas o Espírito estava ali próximo dele. E ele cultivava um relacionamento com esse Espírito, mesmo nos termos da antiga aliança, que o fazia ter uma vida de sensibilidade à vontade de Deus. Então, esse é o caminho da divisão de alma e espírito. Como essa divisão é efetuada em nós? Essa é uma pergunta importante. Quem efetua essa divisão não sou eu, não é uma voz do céu, não é outra pessoa, é a palavra viva e eficaz. Palavra que é logos, palavra como um todo. Essa palavra é muito interessante porque nós aprendemos, isso é correto, que logos no grego, traduzido por palavra aqui na nossa Bíblia, né? Logos quer dizer a verdade de Deus, a verdade em geral, né? Quando diz lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ali é logos. Isso quer dizer que essa palavra como um todo, esses 66 livros aqui, devem habitar no nosso coração ricamente. Outras vezes aparece a palavra no grego rema. Quando diz rema, é uma palavra. Ali é uma palavra específica. Nós precisamos do relacionamento com a palavra de Deus ter esses dois momentos. Encher-nos da palavra como um todo, mas também termos abertura, porque a vida que está em nós, a vida eterna, o Espírito Santo em nós, ele vai resgatar porções dessa palavra para aplicar de forma viva em nós. Isso não é, irmãos, uma coisa assim de manual. Eu leio bastante a Bíblia e agora o Espírito Santo vai começar a me lembrar versículos. Claro que ele vai lembrar versículos. Se você enche a cabeça de filme, novela, podcast, de tudo que é coisa aí, e o que vai vir na sua mente? Vai vir isso, né? Agora, se você se encher da palavra de Deus, é claro que a palavra de Deus vai vir, né? O Senhor vai lembrar versículos, mas não é só isso. A palavra, ela deve criar em nós uma mentalidade. A Bíblia deve criar em nós uma mentalidade diferente da mentalidade desse mundo. Ontem nosso irmão falava para nós da saturação de informação que nos é dada pela era digital. Nós estamos saturados de informação. Sabemos notícia de tudo que é coisa. Se nós estamos saturados disso, é óbvio que a nossa mente vai estar cheia disso.
né? Mas a palavra de Deus, ela visa criar em nós uma mentalidade, ou seja, uma maneira de pensar, de sentir e de querer na nossa alma, que com o tempo ela vai se tornar uma cultura. A nossa cultura. Você sabe o que é cultura, né? Cultura são valores. Valores que a gente nutre, alimenta. Né? Cada lugar onde nós vivemos tem a sua cultura, a sua forma de valorizar as coisas. A nossa cultura é esta cultura da mente renovada, segundo a palavra de Deus. Então essa palavra, ela tem que habitar em nós de forma intensa, para que o Espírito Santo possa usar e nos cortar. Hebreus 4,12 diz que essa palavra, ela nos torna aptos para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pensamento é mente, propósito é vontade. Então vocês percebem aqui a alma. A palavra vai permitir que nós identifiquemos o que é do espírito e o que é da alma. A cultura da palavra de Deus, ela vai nos colocar num ambiente no qual vai ficar claro o que vem da nossa própria alma e o que vem do Espírito. Por isso, irmãos, nós já estávamos falando do bebezinho antes, né? Efésios 6 nos fala que, descrevendo a armadura de Deus, nos diz, né? Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é o instrumento do Espírito. A palavra, ela é a língua do Espírito. A língua do Espírito não é português, inglês, armênio, mandarim, o que for. Não. A linguagem do Espírito é a palavra de Deus. E quando nós nos tornamos versados numa língua, nós aprendemos a falar naturalmente, a entender naturalmente essa língua, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu morei 5 anos no exterior. Eu aprendi. Eu já sabia falar a língua do país para onde eu fui, mas eu tinha aprendido em cursos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado. Meu primeiro semestre, eu fui para fazer um doutorado, eu tinha dificuldade de entender o que os professores diziam. Eu fiquei apavorado. Eu disse, como é que eu vou poder ir adiante? Né? Coisas difíceis que eu estava estudando lá. Mas é interessante porque o tempo passou alguns meses. E parece que aquilo que tinha sido estudado começou a funcionar. E daqui a pouco, no meu segundo semestre lá, já estava tudo tranquilo. E quando eu terminei esse período de 5 anos, eu já, assim, para mim era natural falar, ouvir naquela língua nova. Não era a minha língua, mas isso se tornou natural. Assim é com a palavra de Deus. Quando nós somos ricos com a palavra de Deus, esse ambiente cultural se torna natural para nós. E é aí que nós começamos a ouvir essa divisão de alma e espírito. Então, irmãos, essa divisão é algo necessário. Eu gostaria então de concluir enfatizando esse fato, né, de que a vida eterna que nós temos em nós é algo que nós devemos nos tornar plenamente conscientes do que é essa vida que está em nós. Só que essa vida, ela gera um processo. Para ela crescer, ela precisa avançar nesse processo. E a primeira etapa desse processo é essa divisão. Precisa ficar claro para nós o que é da alma e o que é do espírito. O que tem origem na nossa própria alma. A alma, na verdade, é a nossa personalidade, ou seja, nosso eu. Nós mesmos. Nós mesmos. Então, é preciso que haja essa divisão muito clara.
aí nós poderemos sondar a origem das coisas. Né? Então, o processo de crescimento da vida cristã em nós, a primeira etapa que eu gostaria de salientar é essa: a divisão necessária. O que é da alma e o que é do espírito. A palavra de Deus faz essa obra. A palavra de Deus vai progressivamente nos levando a entender o que é nosso, o que é de Deus. Muitas vezes, que nem os homens de Davi, nós vamos até ser estimulados. Olha só, essa é a oportunidade que Deus te deu. Mas, irmãos, nós precisamos ouvir aquela voz lá dentro, a voz do Espírito, a voz do próprio Senhor Jesus, que tem base na sua palavra. É essa voz que tem que decidir o que é do Espírito, o que vem dele, ou o que vem da nossa própria alma. Então, que o Senhor possa assentar essa lição no nosso coração. Amanhã nós vamos avançar um outro estágio, que é justamente o fato de que essa divisão, ela nos leva a um conflito interior. E esse conflito, essa guerra civil no nosso interior, ela vai marcar o nosso caminhar cristão por toda a vida. Não devemos estranhar essa guerra, porque é assim que nós crescemos no Senhor. Mas isso nós vamos ver amanhã. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, porque tu nos deste a vida eterna. Essa vida está no teu Filho. Nós temos vida, Senhor. Senhor, nós expressamos diante de ti o desejo de aprender a viver por meio dessa vida. Aprender a dar lugar a essa vida em nós. Cultivar essa vida. Senhor, ajuda-nos para que vivamos no Espírito e não na carne. Ajuda-nos a entender a tua voz, Senhor, a não sermos confundidos, Pai. Ajuda-nos a crescer no conhecimento da tua palavra santa, para que essa palavra seja usada pelo teu Espírito, para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, e não permitir que nos desviemos de ti, Senhor, por caminhos de homens, por caminhos nossos próprios, Senhor, mas que possamos seguir o nosso Cordeiro onde quer que vá. Sê conosco, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fazer um intervalinho, irmãos. Nós retornamos agora aí. 10h30, 10h45.